a nossa saudação, sempre muito fraterna, dirigida aos nossos companheiros e companheiras que aqui se achegam em nome desta ideia de propagação da doutrina espírita, através também do ato da prece, como aqui é feito, uma prece virtual, em que cada um coloca-se no momento mais oportuno, no seu reservado, para ouvir a prece e aí fazer as suas complementações também, fazendo por seu turno a sua prece, manifestando a gratidão por tudo aquilo que nos rodeia e que favorece a manutenção da nossa vida física até os últimos estertores, quando então, passando pelo túmulo, iremos nos libertar desse corpo material que ora nos carrega e que na verdade é um grande instrumento para que possamos realizar coisas na face da terra. Nós temos hoje uma parte de um livro profundamente interessante chamado Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, que trouxe à lume os seguintes dizeres. Capítulo 39, entra e coopera. Faz uma referência inicial a Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, e entre aspas nós vamos ler o seguinte: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O texto vem com esclarecimento generoso do mentor do Chico, que era Emmanuel, trazendo à lume a seguinte particularidade. Diz assim: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. De certo modo, atinge particularmente aqueles que já sabem, que têm a compreensão de que precisam se exercitar na dinâmica da vida, acompanhando, professando a sua fé, no caso aqui a doutrina espírita, para que a gente possa fazer jus ao merecimento de outras esferas de vida no compasso da elevação espiritual, no compasso do progresso espiritual que cada um será capaz de realizar por si próprio. Então ele já diz a compreensão do serviço com o Cristo. E ele indaga da seguinte forma: se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Pois era essa a indagação do rabino, né? O que devo fazer? E o mestre diz: levanta-te e entra na cidade, e lá ouvirás o que te convém fazer. A dizer assim: vamos, levante-se e coloque-se à disposição do serviço de cada dia, porque lá acontecem as coisas. Não será tão pouco eu enumerando esta fala com determinados itens que eu possa lembrar para te dizer faça isso, faça aquilo. Não, é no convívio, é dentro da vida de relação, nos relacionamentos que estabelecemos, é que vamos compreender o que vamos fazer diante daquela hipótese das necessidades demonstradas ao nosso redor, assim como os outros têm as suas necessidades, temos as nossas, e através de um serviço de cooperação, de relação mútua, nós aprendemos através da doutrina do Cristo a como agir para ajudarmos uns aos outros, ajudando-nos intimamente no caminho da redenção, do progresso espiritual. Então ele diz assim, é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração.
Então conclui Emmanuel: o mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. E diz mais Emmanuel, prosseguindo: quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Então começa, já comentamos em parte o texto, é a lei de cooperação, um princípio que existe, que é uma regra tácita entre os homens, através do qual Jesus estará perto de nós, dessa humanidade toda que ele vem conduzindo, em seu cajado, com o seu manejo, e que pelos canais de inspiração ele vai nos ensinando, nós enquanto discípulos, para que nós, pela ação própria, possamos nos consolar uns aos outros através da ajuda, da exemplificação, através das palavras, de tudo aquilo que possa ser feito e que redunde numa ajuda concreta aos necessitados. E aqui perguntamos: quais necessitados? Todos nós. A seu turno, iremos necessitar mais ou menos da atenção, da prodigalidade dos outros, da bondade, da caridade alheia. Mas nós também estaremos em determinado ponto do caminho na condição de ajudá-los também, cada um a seu turno. Então nós estamos comentando aqui essa parte em que, voltando ao texto, ele dá um exemplo de que Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas que foi obrigado a socorrer-se de Ananias para ajudar para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Então propaga a ideia, Emmanuel ainda continuando, que essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que aguardam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, pergunte a si próprio: o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer? Então, ele encerra dizendo que o mais razoável, pois se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca de que lhes convém fazer. Então nunca o Cristo vai dizer abertamente, objetivamente, o que fazer, o que deixar de fazer. Ele falava por parábolas, ensinava através das mesmas o povo para que cada um por si pudesse deduzir aonde poderia atuar, o que compreendia dos textos, Isso prossegue até os dias de hoje. Então a fala é muito subjetiva que toca sempre primeiramente o coração e posteriormente a razão, para que nós nos modifiquemos para melhor, a fim de que nesse exercício de ajuda, de compreensão, de cooperação entre nós possamos saber, figuradamente, adentrando a cidade de Damasco, ou seja, penetrando no âmago da vida de cada um, com as nossas condições, com os nossos potenciais, e ali podemos exercitar a lei de cooperação, uma lei fraternal que nos ajuda quando nós ajudamos também aos outros. Que fique assim, essa ideia a ser propagada entre nós, disseminada através de uma releitura, de uma fala posterior, através de um primeiro contato com esse texto, a fim de que nós tenhamos sempre a ideia presente de que nós não iremos ascender a camadas superiores da espiritualidade através do túmulo, simplesmente porque lá encontra-se o paraíso, pelas narrativas ouvidas e escutadas. Mas nós iremos ascender sim a esses paraísos quando nós tivermos uma folha de serviços prestadas à comunidade que nos concebeu, à família
propriamente que nos concebe para a encarnação e aonde é o nosso campo de atuação, seja no primeiro núcleo mais próximo, denominada família, como depois na grande comunidade, a grande família, na comunidade social em que estamos inseridos. Possamos ser nós protagonistas do nosso próprio destino, compreendendo que é através do exercício do amor, da caridade, da fraternidade, da cooperação, que nós conseguiremos melhorar a nossa condição vibracional e espiritual de evolução. Desejamos agora, ao final, que todos possam estar bem, seus amores, nossas vibrações de saúde, aqueles que estão perecendo pela falta de saúde, da condição física melhor, daqueles que padecem por dificuldades de ordem espirituais, enfim, cada um de nós percebendo aqueles que possamos enviar essas vibrações de paz, de amor e de cura, desejar que eles estejam amparados pela espiritualidade do Cristo. Que a paz que está comigo, está com todos, permaneça conosco e seja compartilhada aonde quer que nós estejamos. Que assim seja.